Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy, dando continuidade aí ao nosso desenvolvimento Java. Hoje nós vamos aprender a configurar o Jersey dentro do nosso projeto. No último vídeo aí, se você acompanhou, nós fizemos o clone da versão 1.0 do nosso projeto, da tag 1.0 no GitHub, e hoje nós vamos utilizar essa tag aí a partir desse código para a gente conseguir continuar o nosso desenvolvimento. Então, se você não viu os vídeos anteriores, recomendo que você veja para você conseguir acompanhar conosco. Eu estou aqui com o meu NetBeans aberto exatamente no ponto que a gente parou no último vídeo, tá joia? Então, para você aí que está assistindo o vídeo na sequência, já ficou mais fácil, basta você continuar aí do último vídeo que nós gravamos. Vamos lá então, pessoal. Eu vou modificar aqui o tamanho da fonte da minha IDE. Eu vou colocar uma fonte um pouco maior aqui, vou aumentar para 18, de repente para facilitar a visualização para vocês. Legal? Então, vamos lá, pessoal. O Jersey é o framework Java para REST. Ele é o que nós vamos utilizar aí na nossa aplicação para a gente conseguir fazer os nossos web services em REST. Como é que vai funcionar? Nós precisamos configurar o Maven com uma dependência do Jersey. Colocando apenas essa dependência aqui, o Maven vai baixar todas as outras dependências. Ou seja, esse artefact aqui possui outras dependências que o Maven vai baixar automaticamente. Porém, nós só precisamos nos preocupar com essa dependência em específico, certo? Aí você me pergunta, poxa, mas como é que você sabe que o Jersey precisa dessa dependência? Vou mostrar para vocês um pouco do projeto do Jersey. Eu vou entrar aqui no site do projeto, que é o jersey.java.net. jersey.java.net. Vou deixar o link na descrição do vídeo aí também para facilitar para vocês. Esse é o projeto do Jersey, é o framework que nós vamos utilizar para o desenvolvimento dos nossos web services REST. Então, vamos lá. Na seção aí, no capítulo 2.3.2, tá aqui, ó, ele fala sobre Servlet-Based Server-Side Application. Se você estiver utilizando um servidor de aplicação como o Glassfish, por exemplo, você pode ir aqui direto para a opção 2.3.1. Você vai ter as dependências que você vai precisar para utilizar com o Glassfish. No nosso caso, nós não utilizamos um servidor de aplicação. O Apache Tomcat ele não é um servidor de aplicação completo, ele é um servidor de servlets. Então ele não tem todas as bibliotecas que o Glassfish possui. O Glassfish é um pouco maior, um pouco mais pesado, ele também é um pouco mais poderoso nesse sentido, mas o Apache Tomcat vai nos atender sem problemas aí para o que nós precisamos, certo? Então eu vou nessa opção aqui do 2.3.2 e ele abre para a gente aqui, ó, a documentação que nós precisamos para utilizar o Jersey com Servlet Containers, que é o caso do Apache Tomcat. Ele fala aqui que são duas dependências, porém ele fala que a segunda dependência só é requerida se nós formos utilizar o JAX-RS Client. Nós não vamos utilizar o JAX-RS Client na nossa aplicação, porque o AngularJS do Google vai fazer o papel do cliente. Então a única dependência que nós precisamos para o nosso desenvolvimento é realmente essa de cima aqui, que é o Jersey Container Servlet, certo? Então, vou copiar essa dependência daqui, ó, para facilitar. Vou voltar para o meu NetBeans e na seção de dependências, cliquei duas vezes aqui para ele aumentar para a gente. Na seção de dependências, eu já tenho uma dependência aqui que é do Java EE. Ela é do tipo provider, se você não conhece, provided, desculpa, se você não conhece aí o Maven, é legal você dar uma pesquisada sobre o assunto também. Então eu vou incluir a dependência aqui. Do nosso Jersey, certo? Só isso que nós precisamos fazer neste momento.
Para não ficar aí com, entre aspas, sujeira, eu vou tirar tudo que foi inserido aqui automaticamente pelo NetBeans e que nós não vamos utilizar neste momento. Então, para facilitar, eu vou apagar toda a tag build. No futuro nós vamos aprender um pouco mais sobre o Maven aí, então nós vamos fazer essa configuração no futuro. Vou apagar neste momento aqui, nós não vamos precisar. Eu também vou apagar nesse momento essa linha aqui da Properties, que é o Endorsed Dir. Tirei aqui, eu vou manter apenas o Source Encode como TF8. Então o nosso POM, a partir de agora, já ficou bem menor. Eu vou trocar aqui também a versão para 1.1. No próximo vídeo, nós vamos poder fazer o checkout dessa tag 1.1 com o novo código e assim por diante. Então, cada vídeo aí que nós tivermos, nós vamos ter uma tag específica para a gente trabalhar. Então, eu já estou deixando aqui como 1.1 antes de eu subir isso no final do vídeo para o GitHub, certo? Então, o nosso POM já ficou bem menor aí e está incluindo hoje a dependência do Jersey. Salvei aqui o meu arquivo POM. E na sequência, nós vamos aprender a como configurar o Jersey, como falar para o Java que nós estamos utilizando o Jersey. Para isso, nós vamos criar uma classezinha que é uma classe de startup. Ela inicia junto com o nosso projeto, certo? O que nós temos nessa classe? Nós vamos ter aqui os imports necessários aí por Jersey. Nós temos uma classe que estende resource config, que é do pacote do Jersey. Nós temos uma anotação aqui, ó, application path, e nós temos um caminho, que é o REST. Nós vamos entender por que nós temos que colocar este caminho aqui. Dentro da nossa classe, nós vamos criar um método público. Desculpem, pessoal. Nós vamos criar um construtor público. Eu chamei aqui de myApplication. E estou passando aqui, ó, no construtor o packages. Quais são os packages que possuem classes do Jersey? E eu coloquei aqui o caminho do package que eu vou utilizar para guardar os meus controllers REST. Tá joia, pessoal? Então vamos lá, eu vou criar esse package agora. Antes disso, pessoal, vamos corrigir o seguinte, ó. Quando eu subi o projeto lá para o GitHub, o meu diretório Java ele estava vazio. Então, para economia de espaço e trabalho, o nosso Git não comita, não sobe para o GitHub pastas diretórios vazios. Então, eu vou criar aqui, ó, dentro de Files, no meu NetBeans, aprendendo Java Backend, diretório src, diretório main, junto com Resources e Web App, eu vou criar um diretório que vai ser Java. Esse diretório ele é criado quando você cria o projeto. No meu caso, como eu subi para o GitHub, esse diretório ele desapareceu aí durante o commit. Então, retornei aqui o meu diretório Java. Na guia Projects aqui novamente, nós temos então aqui, ó, Source Packages. Eu vou criar aqui o package de acordo com a configuração que está aqui no vídeo pra gente, ó. Então, eu vou criar nesse package aqui os controllers Java pra gente, certo? Vamos lá então. New Java Package. E aí, qual que é o nome do package que eu vou colocar aqui? Ó? É o mesmo que eu estou informando na nossa classe que nós vamos criar. io.github.dg.godoy.aprendendo Java Backend .controllers, certo? Você pode dar um nome diferente aí, claro. Eu sugiro que você já copie o nome que você está dando aqui, ó, para você poder colar isso lá na outra classe que nós vamos criar, certo? Então, finish. Ele cria para a gente um pacote vazio e o Jersey ele vai saber que tudo que está dentro desse package ele deve startar no momento que ele subir a aplicação. Então, ele vai ler esse package aqui procurando por classes do Jersey e vai fazer o start para a gente dessas classes aí. Vai deixar os web services disponíveis, tá joia? Então, vamos criar aqui então uma classe. Eu vou criar essa classe dentro do mesmo package aqui, mas eu vou voltar um nível. Então, eu estou criando uma Java Class. E eu vou voltar um nível aqui, ó, para não esquecer direto, ó. Então, no package aqui, ó, eu não vou criar dentro de controllers essa classe. Eu vou criar dentro do package backend.
E o nome da classe eu vou colocar MyApp mesmo, MyApplication, certo? MyApplication e vou dar um Finish. Essa classe está aqui pra gente, eu vou abrir ela, vou estender ela para ficar mais fácil aí a visualização e eu vou seguir aquela configuração que nós vimos anteriormente. Então eu vou criar aqui ó, uma anotação que é @applicationPath do Java XWSRS, certo? Tá aí, e eu vou passar um path para ele. Esse path eu vou chamar de REST. Depois a gente vai entender o que é esse REST, onde a gente vai utilizar essa informação, certo? Se você quiser dar um outro nome aí, basta você lembrar depois, não tem problema. Vou criar então um construtor aqui para essa mesma classe. E eu vou chamar um método aqui que vai vir da classe que será estendida agora. Então eu vou estender. Se você não conhece heranças aí do Java, é legal você dar uma pesquisada também. Eu vou utilizar aqui um extends de resource config. O meu NetBeans não está encontrando resources config. Por que isso, pessoal? Nós colocamos a informação no nosso POM. Nós dissemos ao Maven que nós estamos utilizando o Jersey, certo? Mas nós não fizemos o download das dependências através do Maven. Então, feito isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um botão direito no meu projeto e vou rodar Clean End Build. Ele vai fazer o download das dependências do Maven para a gente. E aí a gente vai conseguir fazer o import e o extends que nós precisamos nesse momento. Ele começou a fazer o download aqui para a gente. E ele está baixando as dependências do Jersey. Eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito extenso. E eu volto assim que ele terminar de fazer os downloads. Pronto, pessoal, ele terminou o download. Percebam que ele deu um erro de compilação aqui, porque eu estava no meio do desenvolvimento de uma classe e ele percebeu que essa classe está com um erro. Não tem problema, ele já fez os downloads aqui da dependência. Então, feito isso, eu vou voltar a abrir a nossa classe aqui e eu vou importar o resource config com o Ctrl espaço. Se você não conhece o NetBeans e o Eclipse, aí são iguais, tá? Ctrl espaço. E eu vou importar o resource config do pacote org glassfish jersey. Tá lá. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar o construtor dessa classe, que é o resource config, que é o packages. Tá aqui. E ele tem duas assinaturas. Nós vamos utilizar a assinatura que recebe uma string. E a string é justamente o package que nós criamos anteriormente, que é o que termina com o final controllers. Então tudo que tiver dentro desse package, a nossa aplicação vai procurar dentro desse package e vai subir junto com o nosso aplicativo aí, tá joia? Então vou salvar, já sumiram aqui os erros, certo? Basicamente, para configurar o Jersey é só essa classe, pessoal. Aí você me pergunta, poxa Diogo, como você sabe que é só isso que a gente precisa fazer para conseguir configurar o Jersey? Vamos voltar lá na documentação do Jersey e agora nós vamos procurar por uma outra seção na documentação. A seção que fala sobre a configuração do Jersey está no capítulo 4.2. Então, no capítulo 4.2, ele fala sobre o desenvolvimento de aplicação e ambiente de produção, e ele também tem aqui, ó, um tópico que é o 4.2, JAX RS Application Model. Quando nós abrimos aí o 4.2, ele fala sobre dois modelos que nós podemos utilizar para configurar o Jersey. Eu posso usar o primeiro modelo aqui, que cria um set com as classes que eu quero utilizar, que eu quero startar. Então, ao invés de ele fazer uma checagem dentro de um pacote, ele vai utilizar exatamente as classes que eu criar neste set aqui, que eu adicionar nesse set. Por um lado é legal, porque ele não vai fazer o scanner do nosso package, então ele já vai saber quais são as classes que ele precisa iniciar junto com o projeto.
Por outro lado, cada classe nova, cada controller novo que eu criar, eu vou precisar lembrar de colocar nessa classe. Então, eu vou utilizar o segundo modelo, que é o que nós estamos utilizando. Eu criei aqui uma classe e estendi o resource config. E aí eu chamo dentro do construtor aqui do packages o package que eu quero utilizar. E ele vai fazer o scanner deste package. Lembrando que todas as classes que eu criar aqui dentro, eu não vou precisar ficar lembrando de adicionar no set, como é o primeiro modelo. Então, por isso, eu estou optando pelo segundo modelo, para facilidade aí no nosso desenvolvimento. Bom, vamos lá então, pessoal. Vou voltar aqui para o meu NetBeans. E agora nós já temos condição de desenvolver aí o nosso primeiro controller, certo? Vamos lá então, hein? Dentro do package que nós criamos anteriormente, então, que é o controllers, no momento ele está vazio aqui, eu vou criar uma nova classe, uma nova Java Class aqui. E aí eu vou dar um nome para essa classe, por exemplo, de Hello. Vai ser uma classezinha de teste para a gente poder verificar se o nosso Jersey vai funcionar ou não. Legal? Então, dei o nome da classe aí como Hello. E aqui está a nossa classe vazia, certo? Eu vou começar criando então o path desse nosso controle. Então eu vou vir aqui na nossa classe, eu vou criar um path. E o path que nós vamos utilizar para essa classe vai ser Hello. Você pode colocar um outro path aí, lembrando que você vai precisar montar esse caminho depois na nossa utilização. Então eu vou colocar o path Hello e eu vou criar aqui, por exemplo, dois métodos de exemplo. Então eu vou criar aqui o public, vou retornar uma string nesse método, vou chamar ele de getMensagem. Esse método ele vai retornar uma mensagem de bem-vindo, por exemplo. E eu vou criar um outro método aqui, que vai ser também public string, e vou chamar ele de getUsuário. Já já nós vamos implementar esses dois métodos aí para a gente entender, tá joia? Então, vamos lá. Eu preciso retornar os valores aqui em cada um deles, certo? No primeiro, eu vou retornar o seguinte, ó. Return a mensagem bem-vindo. E eu vou concatenar aqui com uma string, que eu vou chamar de usuário. É o nome da nossa string. Essa string, eu vou ter que receber ela como parâmetro neste método. Então, vou receber um parâmetro do tipo string, chamado usuário. Para a gente falar por Jersey, para a gente configurar o Jersey, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou implementar o segundo método e a gente passa para a implementação do Jersey. Acho que é mais fácil. No segundo método, nós vamos retornar a mensagem recuperando usuário com ID e vou concatenar com o ID que nós vamos receber aqui no nosso método. Então nós vamos receber um long ID, por exemplo. Então nós temos os métodos Java aí já concluídos. Agora a gente precisa configurar a parte do Jersey. Além do path da classe do nosso controller, na verdade, nós vamos fazer o seguinte, ó, para ficar mais bonito, pessoal, eu vou alterar o nome aqui da nossa classe de Hello para Hello Controller. Só para a gente saber aí, a partir do nome, que ela é um controller. O NetBeans está reclamando que o nome do meu arquivo é apenas hello.java e o nome da minha classe é Hello Controller. Então eu vou alterar o nome do meu arquivo, vou renomear o meu arquivo para hellocontroller.java. Legal? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos começar a configurar o Jersey para cada um dos dois métodos. No primeiro método, eu vou usar o método get do protocolo HTTP. Então eu vou dar um @get e eu vou dizer para o Jersey que esse método ele vai produzir um texto. Eu tenho algumas opções aqui, vou mostrar para vocês. @produces. Nós temos em MediaType. Percebam que eu tenho mais de um tipo aqui, então eu vou selecionar a opção do JavaX WSRS, ok? Ponto. O que eu quero gerar nesse método? Então, eu tenho as opções aqui de gerar, por exemplo, JSON, tenho a opção de gerar XML, eu tenho a opção de gerar HTML, e eu vou escolher a opção aqui, ó, Text Plain, que é texto puro, legal?
Então ele vai gerar texto nesse momento para a gente. No segundo método, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos falar que nós vamos utilizar o método get do HTTP. Nós vamos produzir também text plain. Aí é igualzinho os dois métodos. Cada um deles vai me retornar uma mensagem um pouco diferente. Aqui eu vou fazer uma brincadeira para vocês entenderem um pouco o Jersey. Por que eu criei dois métodos iguais? No primeiro método, nós vamos receber a informação do usuário via query parameter. Então a gente vai usar uma técnica aí do HTTP que é o parâmetro via query. Já vou mostrar para vocês como isso funciona, se você não conhece o protocolo do HTTP. E no segundo método, nós vamos receber via path. Então, pro padrão REST aí, vocês estarão recebendo o parâmetro através do próprio path. Nós vamos fazer aí agora a configuração para vocês entenderem um pouco melhor. No primeiro método, nós vamos receber então, dentro aqui, ó, antes da declaração do tipo, eu vou dar um arroba query param. Estou dizendo para o Jersey que é um parâmetro via query, o usuário. E o nome desse parâmetro que vai vir na string é o usuário mesmo. Depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então essa é a configuração que nós precisamos fazer por Jersey entender que esse parâmetro está vindo através de uma query param. Legal? No segundo método a gente vai fazer um pouquinho diferente. De vez de eu receber essa informação através da query, eu vou receber através do path. E eu vou explicar para vocês depois aí que não conhece o padrão REST, para vocês entenderem um pouco. Então aqui eu vou configurar com arroba pathParam. E eu vou falar para ele que o nome do parâmetro é, por exemplo, ID. E aí ele vai pegar o parâmetro ID, vai converter para long e vai colocar nessa variável ID para a gente. E na sequência vai retornar essa informação para o nosso browser no formato texto puro. Agora eu vou falar para ele o seguinte, ó, de onde está vindo esse pathParam? Eu vou criar uma outra annotation aqui que é o path deste método. Perceba que tem o path da classe e aqui eu estou criando o path do método. Então no método eu vou ter um path também. E aí qual que é o path que eu vou utilizar? Por exemplo, usuários barra, eu vou colocar entre chaves aqui o ID. De onde que está vindo esse ID então, pessoal? Desculpa, eu não abri as aspas duplas aqui. E aí, de onde está vindo esse ID aqui? Ó? Do próprio path que nós vamos utilizar. Daqui a pouco a gente vai rodar essa aplicação no browser e vocês vão ver como é que isso vai estar funcionando. Ele vai pegar essa informação, vai injetar nessa variável para a gente, convertendo já para o padrão long. E vai retornar essa mensagem para a gente com o ID que nós passamos para ele. Essa classe é apenas para a gente testar. Salvei então. O nosso controller aí está pronto para a gente poder fazer os primeiros testes. E eu vou subir essa aplicação agora no nosso Apache Tomcat. Inicialmente eu vou dar aqui um clean end build para ver se vai dar algum problema no nosso projeto. Eu acredito que não tem nenhum warning aqui. E eu acredito que ele vai baixar todas as dependências aí sem problemas. Está baixando as dependências necessárias para poder rodar. Olha só, ele deu um erro aqui para a gente. É legal a gente pegar essas situações aí para a gente aprender, né? Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Ah, legal. Ó. Ele está dizendo para a gente que nós não temos um arquivo webinf webxml no nosso projeto ainda. Nós criamos o projeto aí no vídeo anterior, mas esse arquivo ele não foi criado. Realmente, nós precisamos desse arquivo para a gente poder trabalhar com uma aplicação Java Web. Então, eu vou abrir aqui, ó. Realmente, ó, dentro de Web Pages, nós não temos o nosso webxml. Eu vou criar um diretório, então, pelo padrão do Java, que é o diretório webinf. Legal? Sem segredos. E dentro desse diretório, eu vou criar aqui, ó, um new. E aí eu vou na opção Other. Na opção Other, eu vou buscar aqui o webxml. Então, Standard Deployment Descriptor.
Esse arquivo, pelo formato, pelo padrão Java, é o que o servidor vai procurar para entender como a aplicação funciona. Então, estou criando aqui, vou dar um Next, não vou alterar nenhuma outra informação aqui, nós já colocamos ele no diretório correto, que é o webinf, e o nome que o nosso Apache Tomcat vai procurar é o webxml mesmo. Finish. Ele criou aqui para a gente um XML, que é a descrição do nosso projeto para o servidor. No caso, ele já adicionou uma informação aqui, que é a Session Timeout. Então ele está com uma informação de 30. São 30 minutos que a sessão fica ativa. Se o usuário não interagir com a nossa aplicação em 30 minutos, a sessão do usuário é encerrada e ele terá que fazer um novo login. Isso a gente vai ver no futuro, mas eu vou já deixar essa informação aqui agora para a gente não precisar configurar depois, tá joia? Então vou tentar novamente aqui fazer o clean de build para ele verificar se há mais algum problema além desse. Tá rodando aí. Legal, ele conseguiu concluir o build aí com sucesso. Agora eu já posso subir isso no nosso Tomcat. Então, botão direito no projeto, eu vou dar um debug para nós termos a nossa aplicação rodando no nosso Tomcat. Ele está subindo já a aplicação aqui. Está aí. A aplicação não mudou em relação à página inicial. Vou fechar as outras abas aqui que nós não estamos mais utilizando. Vou deixar essa aqui aberta para lembrar aí vocês no final do vídeo. Então vamos lá. Ó. Eu vou diminuir um pouco aqui a tela do meu Firefox para a gente entender. Lembra aquelas configurações de path que nós fizemos? Eu vou abrir aqui a classe. Está aqui. Ó. Nós temos basicamente 3 paths, pessoal. Dentro do MyApplication, que é a classe que faz o start das classes do Jersey, nós dissemos para ele que o Application Path é o REST. Então eu vou copiar isso aqui, vou colocar aqui ó, no final da URL. Então vai ficar aqui ó, localhost 2.8080, o nome do projeto Aprendendo Java Backend, barra REST, barra, e aí eu vou construir o nosso path completo aqui para nós entendermos, tá joia? Então o primeiro caminho que nós criamos aqui foi o REST, e isso aqui identifica a nossa aplicação, né? O Jersey, na verdade. Então eu estou entrando aqui, e aqui eu vou utilizar o path hello para poder chegar nessa classe. Percebam que se eu tiver outras classes, basta eu ter um nome de path diferente. Então eu vou conseguir acessar várias classes dentro do package que nós criamos, controllers, através do path do HTTP. Então eu vou colocar aqui a informação hello, e aí eu vou dar um barra, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, qual dos dois métodos que eu quero acessar? Eu quero acessar inicialmente o get mensagem aqui de bem-vindo. Qual que é a informação que eu preciso passar para ele então? É um query pattern chamado usuário. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu vou colocar aqui ó, um sinal de pergunta, o nome do parâmetro usuário, e eu vou colocar aqui igual à informação que eu quero. Por exemplo, DG Godoy. Esse é o nome do usuário que tem que aparecer para a gente. Quando eu der a opção Enter, ele retornou para a gente o text plain que nós configuramos naquele método. Então, bem-vindo o nome do usuário. Então, como é que ficou o nosso path aí? Relembrando, ó, o path REST representa as classes do Jersey, o path hello representa a classe do nosso controller hello, que é essa classe que nós criamos aqui. Eu posso ter vários controllers, um para controlar usuário, outro para controlar grupo, outro para controlar pedido e assim por diante, pessoal. Então eu vou separar isso em classes, né? E aí eu vou acessar as classes através do path aqui do HTTP. E aí eu vou passar a última informação do nosso primeiro método, que é o usuário, igual ao nome do usuário que eu quero. Lembrando que para eu passar parâmetros de query aqui através do HTTP, eu preciso do sinal de pergunta aqui, de interrogação. Então o nosso primeiro método aí funcionou perfeitamente. Vamos para o segundo método. Vamos ver se ele está funcionando também. O segundo método, nós, ao invés de utilizarmos o query pattern, nós utilizamos o path pattern. Qual que é a diferença para vocês entenderem? Ao invés da gente passar a informação através da query, nós vamos passar pelo próprio path. Então como é que a gente vai fazer? Após o barra hello aqui,
Eu vou acessar então o path usuários barra o ID do usuário que eu quero recuperar. Então eu vou recuperar, por exemplo, o usuário de ID 100, nesse meu exemplo aqui. Então como é que fica o path? Rest hello usuários 100. Ele vai me retornar o usuário com ID 100. Vamos ver se vai funcionar? Tá lá, ele acessou o segundo método da nossa classe, retornando a mensagem concatenada com o ID. Eu vou subir então esse código nesse passo aqui com a tag que nós deixamos no POM, que é a 1.1. Então no próximo vídeo você vai fazer checkout dessa tag para você pegar o código exatamente como nós estamos hoje, no ponto deste vídeo. Então no próximo vídeo nós vamos dar sequência utilizando a versão 1.1, quando você for fazer o clone do nosso projeto. Bom pessoal, é isso, nós aprendemos a configurar o Jersey hoje. Nos próximos vídeos nós vamos aprender aí a criar mais classes, até a gente conseguir criar o nosso sisteminha de ajuda, de helpdesk, por exemplo. Eu peço que você clique em gostei se você gostou, que você compartilhe aí com seus amigos. Essas são as nossas informações de contato. E obrigado pessoal, se inscreva aí no nosso canal e até o próximo vídeo.